Olá, meu nome é Mark Nazarov. Nessa gravação eu quero falar uma notícia. Rússia derrubou o preço do barril do petróleo. Na televisão brasileira talvez eles não falaram a história completa. Rússia derrubou de forma proposital o preço do barril de petróleo. Você sabe que o membro da OPEC, né? Os membros da OPEC e a Arábia Saudita tem um acordo chamado Termolha. É uma taxa para aumentar para manter o preço do barril de petróleo. Caso tiver uma queda, né, de produção, queda de exportação de petróleo, o membro da OPEC tem um acordo, uma taxa chamada Termolha, uma taxa que tem que manter uma taxa e aumentar essa taxa para não cair o preço do barril de petróleo. A Rússia recusou o acordo. A Rússia recusou, aumentar aquela taxa, né, aquele imposto sobre o barril de petróleo. Isso significa que agora o preço do barril de petróleo da Rússia é a metade mais barato que os membros da OPEC. O membro da OPEC, o preço do barril de petróleo ainda chega a $80, graças a essa taxa. Mas o preço da Rússia chega abaixo de $40 o barril de petróleo. Isso significa que a Rússia tem intenção de baixar o preço do barril de petróleo para competir com a Arábia Saudita e com o membro da OPEC. Porque se você vende o petróleo mais barato, a Rússia pensa que ela vai vender mais. A Rússia é um grande produtor de óleo e gás, ok? Ela não se importa se o preço do barril de petróleo ficar mais baixo. Porque, digamos, se o membro da OPEC vende o barril de petróleo a 50, 70, 80, se a Rússia baixar a 40, 30, ela vai vender mais, porque as pessoas vão querer comprar, né, barril de petróleo mais barato. Então a Rússia ela pensa assim, ó, tá, tudo bem, eu vou perder dinheiro, mas eu vou aumentar minha produção e eu vou vender mais. Ela pensa assim, ó, eu vou perder dinheiro, mas eu vou aumentar a produção, assim eu vou vender mais, porque vai ser mais barato e vai ter mais comprador. E essa aqui, meu amigo, a Arábia Saudita entrar numa... Arábia Saudita e Rússia estão numa briga, puxando uma briga agora. E os membros da OPEC também, porque a Rússia não quer abaixar, não quer manter o preço do petróleo. A Rússia está afundando o preço do petróleo de forma proposital. Com essa crise do coronavírus, o membro da OPEC queria manter o preço do barril de petróleo a uns 70, 80 dólares. Mas a Rússia diz não, não aceita o acordo, não vou aumentar a taxa do termóleo e eu vou afundar o preço do barril de petróleo. E agora o preço do barril de petróleo caiu para 42. A Rússia deixou cair, ela vai fazer cair até 30 dólares o barril de petróleo para vender igual banana, vender mais, vender mais, vender mais. Ela vai aumentar a sua produção, ela vai aumentar a quantidade de barril de petróleo que ela vai vender. Ela vai competir. Você está entendendo? E isso, meu amigo, pode provocar até uma guerra com a Arábia Saudita e os membros da OPEC. Porque tinha um acordo que manteve o preço do barril de petróleo. Digamos, numa crise, vamos manter o preço do barril de petróleo, vamos aumentar uma taxa, né? Mas a Rússia não quer, ela quer vender mais petróleo e mais barato, violando o acordo. É isso aí. É por isso que o preço do barril de petróleo caiu, porque a Rússia quer vender mais petróleo, mais barato, porque ela sabe que os outros vão manter o preço a 80, 70, elas vão manter a taxa. Então agora o preço do barril de petróleo da Rússia é a metade do preço dos barris de petróleo dos membros da OPEC, né, dos produtores de petróleo e da Arábia Saudita. E isso torna a Rússia muito mais competitiva, porque se eu vendo meu petróleo mais barato, eu vou vender mais que aquele que vende o petróleo a 80 dólares. Eu vou vender meu barril a 40, eu vou vender 2 vezes mais. Igual você vai em uma feira, você compra banana de R$2 ou você compra banana de R$1. É mais barato.